Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo. Amados irmãos, nessa tarde eu desejo que o Senhor visite vocês com a força celeste, com a força dele. Que o Senhor traga sobre a sua vida ânimo e alegria. O vídeo hoje tá com a imagem meio amarelada, eu tô meio amarelada, vermelha, escura, não sei. É porque eu tô aqui no quarto, aí o sol fica batendo aqui. Tá muito forte, né? Brilhante o sol. Mas vai dar certo, porque o que importa é o que os irmãos vão estar ouvindo, né? Irmãos, hoje, eu meditando agora sobre a nossa vida como irmãos, né, na fé. E eu me alegro, o meu coração, ele se alegra por saber que nós somos irmãos, se alegra por saber que há um tempo determinado pelo Senhor em que nós estaremos cada vez mais unidos na eternidade, né? E eu creio que esse sentimento, ele não nasce naturalmente da gente, porque nós somos carne, nós somos falhos. Mas eu creio que o Espírito Santo que habita sobre a nossa vida nos faz sentir este prazer, esta alegria, de sabermos que nós somos irmãos na fé, que nós precisamos estarmos unidos, porque nós estamos vivendo os últimos tempos da Igreja de Cristo na Terra, estamos vivendo na iminência do arrebatamento, na iminência de que Cristo vai voltar para resgatar a sua noiva, né? E nós, como noiva do Cordeiro, como noiva de Jesus, nós precisamos estar ataviados, como noiva, preparados para o grande dia do Senhor, para o arrebatamento, para o nosso descanso eterno. Né? E hoje eu quero falar com os irmãos lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Muita gente treme, né, quando escuta falar de Apocalipse. Dificilmente você escuta alguém falar sobre o Apocalipse, porque quando nós olhamos, ele é muito simbólico, muita coisa simbólica, e dá até um temor de falar algo dele, porque o próprio livro do Apocalipse fala que nós não podemos nem diminuir nem acrescentar nada do que está escrito aqui, né? Nem nele, nem em toda a palavra do Senhor. Mas eu quero falar sobre o capítulo 2, que fala sobre a igreja que perdeu o seu primeiro amor. E é algo que se parece demais com o nosso século, com o nosso tempo, com as vivências que nós temos vivido nesses últimos dias, né? A igreja, ela perdeu aquele fogo, aquele vigor, aquela graça, aquele poder que se tinha antigamente, né? E é o que tem acontecido aqui quando o Senhor falou lá para a igreja de Éfeso. E eu vou ler aqui para os irmãos ouvirem. E se os irmãos quiserem meditar em casa, pega um livro de estudo, alguma Bíblia de estudo e vai estudar. Porque a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Eu não posso estar tão somente cheia de graça e não somente cheia do conhecimento. Por quê, irmã Karine? Porque se eu estou só cheia da graça, quando eu tiver um momento ali que eu precisar passar por uma situação com sabedoria, com o conhecimento da palavra, eu não vou ter o conhecimento. Porém, a Bíblia também diz que só o conhecimento da letra mata, né? Só a letra mata, né? Você precisa ter a graça e o conhecimento, né? E quem dera, irmãos, e em momento algum nós vamos chegar, enquanto nós estivermos nessa terra, poder abrir a boca e dizer, eu já conheço tudo. Porque nós não conhecemos, né, irmãos? Nós estamos procurando aprender. E tem aqueles que tentam estudar e consequentemente, sabem mais, porque estudam mais, né? Apocalipse capítulo 2, ele vai dizer: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que eu odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Que bênção, que maravilha, né, irmãos? Por mais que a igreja em um tempo de hoje tenha esquecido o seu primeiro amor, o Senhor, Ele nos garante, Ele nos dá essa promessa, Ele nos faz essa promessa, Ele nos faz, nos faz acreditar, nos faz crer que se nós voltarmos, olharmos para as nossas atitudes e procurarmos sermos fervorosos como antigamente, o Senhor vai nos dar vitória. Eu vejo que o Senhor vai nos fortalecer, vai nos animar. O Senhor, Ele vai nos trazer vida para que nós possamos gerar mais vida nos irmãos, né? Através do que Ele vai fazer e tem feito na nossa vida. O que tem acontecido nos últimos tempos da igreja, nesses últimos tempos na terra, é lamentável, irmãos. E às vezes a gente se indigna, às vezes a gente se entristece, por vezes a gente se pega chorando de tristeza. Hoje eu olhando umas reportagens tão tristes sobre, sobre algumas mortes, algumas coisas têm acontecido, algumas pessoas sem temor a Deus, né? Hoje em dia o ser humano ele mata o outro como se você estivesse matando uma barata, matou, não vai fazer falta, né? E infelizmente tá tendo assim essa desvalorização do ser humano, do próprio ser humano para com o ser humano, para com o seu semelhante, né? E por conta de tudo isso que tem acontecido, por conta de o pecado ter se alastrado tanto sobre a terra, a Bíblia diz que por causa do pecado, por causa de tudo isso, o amor de muitos se esfriariam, né? E é o que aconteceu, o amor da igreja tem se esfriado. Hoje em dia você não vê mais a diferença, hoje em dia a gente só vê muita gente criticando os crentes, criticando a igreja, né? Criticando os pastores, criticando os apóstolos, criticando os dirigentes, seja lá o que for. Foi crente, estão criticando. E o interessante é que as críticas, elas não vêm necessariamente lá do mundo, não. Ela vem de dentro da própria igreja, os irmãos se degladiando, né? Uns ferindo os outros. Então, a igreja ela tem se lutado entre si. E a Bíblia diz que um reino dividido ele não subsiste. Como é que eu posso estar guerreando contra o meu irmão, sendo que nós estamos lutando no mesmo caminho para ir para o mesmo lugar? E estamos degladiando aqui, estamos acusando os irmãos, estamos sem suportar uns aos outros, né? A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Eita, negócio difícil, né, irmão? Suportar uns aos outros em amor. Quando o Senhor diz suportar, é porque Ele diz que não é fácil. Ele conhece, Ele sabe da nossa estrutura. Foi Ele quem fez, né? O Criador conhece a sua criatura. Então ele sabe da nossa dificuldade que nós temos de nos suportar, mas mesmo assim ele manda que nós venhamos suportar uns aos outros em amor. E por conta de se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. A igreja, ela precisa, nós como igreja, e quando é a igreja, é a igreja, não é o templo não, porque a Bíblia diz que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas, não. Aí você diz, irmã, e Deus habita, e os crentes dizem que Deus habita dentro deles, dentro de nós. Sim, nós não fomos feitos por mãos humanas, nós fomos criados pela mão do Todo-Poderoso. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O Senhor usa deste ambiente, deste templo, para nós que estamos reunidos, nós que somos templo e morada do Espírito Santo, nós se reunirmos e adorarmos a Deus junto, o ensaio do que vai ter lá no futuro, lá no céu. Então nós precisamos voltar às raízes
as raízes, porque nunca se ouve como nos tempos de hoje, escândalos no meio evangélico, no meio do povo de Deus, né, irmãos? Às vezes a gente é protagonista de tais escândalos e o Senhor nos alcança com a sua misericórdia quando nós nos arrependemos. Agora, quando nós não queremos mais nos arrepender, quando nós não queremos mais reconhecer o nosso erro, não queremos voltar o nosso pé e dizer, opa, eu errei, eu preciso me humilhar diante de Deus. Aí o povo vai e diz assim, mas os humilhados serão exaltados, como se eu chego ali pro meu irmão, eu vou humilhar o meu irmão, aí o meu irmão vai ser exaltado, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Deus vai sim honrar o irmão e eu vou colher exatamente aquilo que eu plantei. Se eu plantei uma discórdia com meu irmão, eu vou colher essa discórdia. Se eu plantei uma humilhação para o meu irmão, eu é quem vou colher esta humilhação. Mas a palavra do Senhor diz que é aquele que se humilha diante de Deus ao seu tempo, ao tempo certo de Deus, Deus exalta. Então, o que a igreja tem que nós como igreja, nós como pessoa, nós como a Bíblia diz que todo aquele que professa, todo aquele que abre a sua boca para falar de Cristo, todo aquele que professa ao Senhor, professa sua fé em Cristo, aparte-se da iniquidade. O Senhor está dizendo, olha, você quer falar de mim, você quer falar sobre mim, procure viver uma vida agradável diante de mim, procure viver uma vida santa, porque o Senhor diz assim, sede santo porque eu sou santo, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Irmã, eu preciso ser santa, eu já uso minha saia lá no pé, eu já não passo nada no rosto, não mexo no meu cabelo, não toco em nada, não é só sobre o que está por fora. Eu já disse isso aqui em um desses vídeos, não é o que está aqui fora, é o que está aqui dentro, porque para muitos dizem que pecado é só adultério, é só fornicação, que pecado é só matar, é só roubar. Não é. A Bíblia diz que quando o Senhor falou sobre o adultério, que na lei de Moisés, qualquer que adulterasse seria digno de morte, né, de apedrejamento. Mas já na graça, agora, quando o Senhor veio, ele não anulou a lei de Moisés, ele completou. Ele disse, olha, mas qualquer que pelo menos pensar, olhar para o seu semelhante, seu irmão, uma mulher, um homem, seja lá quem for, mas se um homem olhar para uma mulher com um desejo nela, já adulterou em seu coração. Então, não é só as nossas atitudes, é o que tem aqui dentro que nos suja, né? Nos faz pecar. Ontem, interessante que ontem eu estava fazendo minhas coisas na cozinha. Aí eu achei tão interessante uma forma de você conhecer bem o que é o pecado. Meu filho, ele estava olhando para a televisão, aí estava a minha filha. Meu filho tem 9 anos. E tem 8 anos, vai fazer 9 esse ano. Aí, e a minha menina tem 4 anos. Aí ele olhou, olhando a televisão e disse assim, Lavinha, olha aqui, ó. Isso daqui é o pecado. O pecado, ele suja a gente por dentro. O pecado, ele suja a gente. Não é assim por fora, não. O pecado suja a gente por dentro. Ensinando a ela, né? E eu lá dentro escutando, eu fiquei assim, meu Deus, eu sorri assim, mas de uma forma grata, irmão, porque quando a gente vê os nossos filhos caminhando pelo caminho certo, né, alegra tanto, a gente se sente tão assim, é gratificante pra gente. Imagina Deus, que é o Senhor, nosso Pai, olhando pra nós e vendo nós caminhando no caminho certo, hein? Vendo nós caminhando em seu Filho Jesus Cristo, caminhando pelo caminho que Cristo nos ordenou, o caminho santo, como a Bíblia diz, que nem os loucos errarão este caminho, né? Se ele quiser andar por este caminho, nem os loucos vão errar. Então, a igreja, ela precisa voltar a este primeiro amor, para que nós possamos
ter de volta aquilo que o Senhor disse que era nosso, mas que Ele tirou de nós. Não, que nós deixamos para trás. Nós precisamos buscar de volta aquilo que nós deixamos lá atrás, que é o nosso vigor, a nossa força, as nossas primeiras atitudes. Às vezes a gente acordava de manhã, já se acordava se ajoelhando, fazendo jejum, né? Se eu vou jejuar aqui, começava com o hino da harpa. Quando era para entregar o jejum, entregava com o hino da harpa, realmente entrava na presença de Deus. Hoje em dia, quando a gente se acorda, eu digo é a gente, porque a gente, eu também faço isso, mas é algo que a gente precisa mudar. É tão difícil, mas se faz necessário. E com a busca que a gente vai conseguindo, vai procurando fazer, o Senhor vai nos dando graça para a gente continuar fazendo, né? Tem dia que a gente cai e a gente vai e se levanta de novo. A gente se levantar, em vez da gente fazer um jejum de alimento, a gente fazer um jejum de celular, porque é algo que tem consumido o nosso tempo. E quando de manhã, às vezes, eu levanto e eu vou e penso fazer um jejum de celular, o jejum de celular é muito mais difícil que o próprio jejum de alimento, né? Porque às vezes a gente tá ali fazendo nossas coisas, vai lá, mexe no celular, dá uma olhada em alguma coisa, mas o jejum de celular, menina, é realmente por isso que se deve fazer o tal do jejum de celular, né? E não do alimento agora, nesses últimos tempos. Então, se nós pudermos voltar às raízes, voltar aos desejos de antigamente, de que quando a gente era dia de ir pro culto, era o dia de ter o culto na igreja, a gente já se acordava alegre de manhã, né? Se eu me preparar para ir pro culto e tal. E quando não tinha culto, a gente já pensava assim, de noite não vai ter nada, não vai ter na igreja, não vai ter nada. Porque a gente tinha esse fogo, ardia no coração da gente estar reunido com os nossos irmãos. Hoje em dia é tão diferente. Hoje em dia, a gente, às vezes, o povo... Eu particularmente, Deus é testemunha disso, eu tenho prazer de estar na casa de Deus, mas esse prazer não vem de mim, isso foi o Senhor quem plantou no meu coração. Hoje em dia tem gente que diz, meu Deus, culto de novo, e culto de novo, tem gente que vai pro culto hoje, mas amanhã não vai porque já foi ontem, não precisa ir hoje. E o Senhor, quando Ele envia o maná lá do céu, era a sua porção diária, né? O maná de hoje não serve para amanhã, serve para hoje. Então, amanhã eu tenho que ir de novo, né? E assim deveria ser na nossa vida, né, irmãos? Mas, enfim, o Senhor, Ele nos deixa uma lição através do livro de Apocalipse, que nós devemos voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, a praticar as primeiras obras do primeiro amor, de servir a Deus com vigor, né? Então, fica essa reflexão para nós, irmãos. Se você precisa de força, busque em Deus. Você precisa conversar com alguém, procure alguém que você sabe que teme a Deus e conte as suas lamúrias. Irmão, mas a gente deve ir diante de Deus e contar as nossas coisas assim, irmão, mas é a mais pura verdade, mas a Bíblia também diz que é melhor serem dois do que um. A Bíblia diz, comunicai com os santos as vossas necessidades. A Bíblia também fala sobre isso. Então, se dois estiverem caminhando, se um cair, o outro vai e levanta, né? É por isso que eu sou adepta realmente de você ter amizade, verdadeira amizades que sejam tementes a Deus. Eu gosto muito de falar que eu gosto de pessoas que são mais crentes do que eu, para eu aprender com elas. Porque quando a gente convive com pessoas que não tem temor a Deus, que não quer saber de Deus, das duas coisas, uma vai acontecer. Ou você vai ganhar ela para Cristo, para ela ser temente a Deus, ou você vai junto com ela pro barco que ela tá, de que ela não teme a Deus, não serve a Deus, né? Então eu particularmente prefiro estar com pessoas que temem bem, temem ao Senhor, confiam no Senhor, amam ao Senhor, para aprender mais, né? Então, isso não é dizendo que eu não quero estar com pessoas que não gostem, não amem, não sirvam a Deus. Não é sobre isso. É sobre escolher para quem a gente conta as nossas coisas, para quem a gente se abre, para quem a gente convive mais, né? É sobre isso. Mas essa é a reflexão dessa tarde, irmãos. Receba, não olhe para a irmã Karine, não. Você só vai ver defeito. Você só vai ver falha. Se você conhecer a minha vida, você vai saber de todos os erros que eu cometi no meu passado, que foram vistos.
Mas se você olhar para o Deus que eu sirvo, você não vai ver nele defeito. Você vai ver que a palavra vai continuar sendo a palavra independente de quem pregue ela. A verdade vai continuar sendo a verdade independente do irmão que esteja pregando ela. Nós não devemos, como a palavra do Senhor diz, julgar o profeta. Não é o profeta, é a profecia, né? Saber se ela vem de Deus, saber se ela vem de Deus. A palavra vem de Deus. Então é sobre você olhar para a palavra, você só olhar para o autor da palavra e não para aquele que está ministrando, porque um dia quem está ministrando, um dia pode não estar mais aqui, vai ter outro ministrando no lugar dele, né? Então é isso, igreja. Fica aí essa meditação. Vamos se alegrar porque o Senhor está voltando, vamos tomar posse da nossa vitória. O Senhor nos ordena que venhamos ter fé. E quando o Senhor diz para nós, olha, tenham fé, não é porque ele precisa da sua fé. Porque se eu não tiver fé, o Senhor não vai deixar de ser Deus, não. Se eu não tiver fé, a soberania de Deus não vai ser tocada. Mas eu preciso de ter fé para poder viver aquilo que Deus tem para mim, para poder receber aquilo que Deus tem para mim. Então, quando o Senhor diz para nós termos fé para o nosso próprio bem, para o nosso próprio bem, para o nosso deleite, para nós recebermos aquilo que Ele tem para nós, que nós só conseguimos se nós tivermos fé. Agora, Ele continua sendo Deus, nós tendo fé ou não tendo fé, né? A Camila Barros aqui diz que a pregadora Camila Barros, que só Jesus mesmo, eu vejo que é só Deus que faz na vida daquela mulher, é uma benção aquela mulher pregando, né? E ela dizendo, ela diz que quando o Senhor, ele disse assim, haja luz e houve luz, o Senhor não precisou de ninguém dizendo amém, ninguém precisou de ninguém dizendo que tivesse fé. O Senhor disse que haja e houve, pronto. Então o Senhor, ele não precisa de fé, não precisa de aliás, nós é que precisamos ter fé para o nosso deleite, para o nosso próprio bem. E o Senhor vai continuar sendo Deus, nós tendo fé ou não tendo fé. Mas nós precisamos ter fé para tocar no coração dele, né? Então é isso. Fica essa palavra no coração dos irmãos. A paz do Senhor. Uma boa tarde, um bom fim de semana a todos. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, diz o Senhor na sua palavra, né? E entendam que nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores por Cristo que nos amou e se entregou a si mesmo pela nossa vida. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor.